Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Nós fizemos uma introdução a essa segunda parte do livro do Levítico, do capítulo 17 ao 26, mostrando que santidade, nesse momento para eles, é se isolar dos povos vizinhos, fortalecer a sua fé. Quanto mais se misturar, menos puro, vamos dizer assim, eles se sentiam. Então, pegue sua Bíblia e vamos caminhar hoje pelos capítulos 17 e o 18 do livro. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos conhecer melhor a Sagrada Escritura. No capítulo 17 do livro do Levítico, ele é muito importante, o tema central está na sacralidade da vida, a vida que é santa. E é santa porque Deus é o Criador da vida, conforme a gente vê lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, nos dois relatos da criação, que nós já estudamos no nosso estudo sobre o livro do Gênesis. E esse capítulo 17, ele começa falando de imolações e sacrifícios, aonde ele vai falar que todo sacrifício que não for trazido para a tenda, para o sacerdote poder recebê-lo, é como se fosse aos deuses estrangeiros. Você se lembra do poder mediador do sacerdote? Está aqui. Sem o sacerdote, não há um sacrifício correto. E o sangue é vida. O sangue caracteriza a vida. Aqui, gente, não é só o sangue, porque o sangue parado não é vida. Ele coagula, é o sangue correndo. Então, quando o sangue para, morte. E aí esse povo tem que, ao matar o animal, não comê-lo com sangue. Deve perfurar o pescoço, deixar esvair todo o sangue, enterrar esse sangue, em parte dele usar nos sacrifícios. Isso tanto os animais que vão ser sacrificados, quanto aqueles que vão ser comidos. E aí, aqueles que serão comidos, que já estiverem com ferida ou já estiver morto, você viu ele morrer, mas não foi você quem matou, você precisa tomar um banho ritual para, ao final da tarde, tornar-se puro, limpo novamente. Então, é um capítulo que mostra que não é qualquer sacrifício que vale para Deus, mas ele tem que ter regras, e uma dessas regras é que eles tenha contato com o sacerdote, para que o sacerdote possa como que abençoar esse sacrifício. E o segundo ponto, que ele não pode ser comido com sangue, porque o sangue é vida. Já no capítulo 18, o tema muda completamente. E você entra daquilo que pode ser feito e não ser feito com o ritual de sacrifício de um animal, para aquilo que não pode ser feito na questão sexual. As proibições sexuais. Então vamos entender uma coisa. Primeiramente, gente, quando você fala em casa, eles têm casa. A casa naquele tempo eram 4 paredes, que normalmente dormia gente de um lado e animais do outro, para proteger dos bichos estranhos. Então era comum uma família dormir no chão, como que numa esteira, e dormia 10, 15 pessoas, uma do lado da outra. Então a casa tinha uma porta, às vezes umas janelas altas para os animais não entrarem, e ali dormia todo mundo. E lembremos, eles são um povo que não são monogâmicos. Então um homem de 60 anos de idade pode ter uma mulher de 60, uma de 50, uma de 40, uma de 30 e uma de 20. E uma de 13. Porque com 12 ou 13 anos já era dada em casamento. E todas elas habitavam juntos, não podiam brigar, já eram educadas para ficar junto. E não tinha um quartinho separado. Então, se você tem 60 anos e você tem uma esposa de 60, é normal que você tenha filhos de 55, 58 anos, que vão ter filhos também. Isso é o clã. Eles moram todos juntos praticamente. Não existe uma casa para cada um quarto para o casal, um quarto para os meninos, um quarto para as meninas. Então, quando você vai ler esta parte, você tem que ter isso em mente. O tipo de habitação. Também não existe um banheiro, onde eles possam ir fazer as necessidades. Eles vão no mato, fazem um buraquinho, fazem a necessidade e enterram. No banho, em um local que também não é um banheiro igual nós temos hoje, com chuveirinho.
tomava o banho de caneca ou ia para o rio. Então era comum as mulheres irem em grupo para o rio e lá banhar-se. Então, entenda isso. E aí você vai entender a questão desse código da santidade que tem proibições sexuais. Então começa assim: Yahvé falou a Moisés e disse. Quer dizer, isso aqui é para dar importância ao texto, como se fosse lá no período que o povo saiu do Egito. Mas isso é depois do fim da monarquia, 700 anos depois. No final do versículo 2 vai falar assim: Eu sou Yahvé vosso Deus, não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não habitareis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzirei. Ou seja, olha como que eles têm que se separar desse povo. E aí começa uma série de regras. Lá no versículo 6, nenhum de vós se aproximará da parente próxima para descobrir sua nudez, com desejo sexual. Então você não vai olhar para as parentes. Já no versículo 7, não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É a tua mãe, e tu não descobrirás a sua nudez. Mas como assim? Gente, vamos pensar a forma de habitação. Eles moravam em tendas, depois eles vão se radicar quando eles entram na terra prometida em casas, não vão mais morar em tendas. E essas casas eram coletivas. Então, de repente, pode ser que à noite o pai e a mãe tenham uma relação e os filhos estão por ali. Então, eles não vão ficar a observar tudo isso. Ou indo tomar banho e assim por diante. Nós temos várias histórias que você olhar a nudez do seu pai é algo ruim. Então, se você colocar, por exemplo, no versículo 9, não descobrirás a nudez de tua irmã, quer seja filha do teu pai ou filha da tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela, não descobrirás sua nudez. Por quê? Porque estava dormindo todo mundo lado a lado. E aí vai continuar. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho. A filha do teu filho é tua neta. Nem a nudez da filha da tua filha, pois a nudez dela é a tua própria nudez, é carne da sua carne. No versículo 12, não descobrirás a nudez da irmã do teu pai, tua tia, pois é carne do teu pai. E aí vem uma série de regras. Até aqui pela questão da consanguinidade, não ter perigo de consanguinidade. Eles não tinham esse conhecimento, mas tinham noção. Quando você pega, por exemplo, no versículo 21, nós temos algo importante. Não entregarás os teus filhos para serem consagrados a Moloque, para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou Yahvé. Nós estamos falando de sacrifícios de criança a divindades. Aquele mesmo que Abraão quase fez com Isaac. Sacrifício a Moloque para o ritual da fundação. Não pode. Já no 22, não te deitarás como um homem se deita com uma mulher. É uma abominação. E aí você tem, não pode deitar com animal, e que esses pecados, eles repercutem não só na pessoa, mas em todo o povo. Porque cria maus exemplos, afastam de Deus. Então perceba que como esse povo tem que ter hábitos, tem que ter regras diferentes dos povos vizinhos, para não se mancharem, para se tornarem santos. Para se tornar santo, eles têm que se separar desses povos. Trazendo isso para hoje, muitos desses já não fazem prática do nosso cotidiano, as nossas casas têm formas diferentes que às vezes não incentivam a determinadas práticas e nem possibilitam determinadas coisas. Por isso é importante contextualizar a Bíblia. Nós vamos no nosso próximo estudo olhar os capítulos 19 e 20, fechando esta primeira parte, para depois entrarmos como que a santidade deve ser para os sacerdotes. Paz e bem a todos e a todas.